tendo a liberdade. Então sejamos céticos, mas não reneguemos a política. Essa é uma nuance importante. Muito bem. Temos conosco na linha o deputado Jerônimo Gergen, que foi relator da Lei de Liberdade Econômica. Bem-vindo, Jerônimo. Prazer recebê-lo no Bastidores do Poder. Tudo bem, Macalossi. O prazer é meu, né? Olha, uma alegria pela primeira vez participar da programação contigo, né? E desejar, obviamente, muito sucesso, porque o seu sucesso significa sempre jornalismo competente, transparente e posicionado, né? Eu acho que isso é o que mais importa, porque é assim que a imprensa livre ajuda a formar opinião numa sociedade, ainda mais uma sociedade que tanto precisa de boas opiniões como é a brasileira. Muito bem, muito obrigado pelas palavras, deputado Jerônimo. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. O senhor é um deputado muito atuante na questão econômica. Como eu disse, foi relator da Lei de Liberdade Econômica na Câmara Federal. E amanhã nós teremos a leitura do relatório da reforma tributária que está em discussão na Câmara. Qual que é a expectativa que tu tem em relação a isso? Bom, espero que tenhamos, né? Porque, na Bom. verdade, é um vai e volta. Sim. E eu gostei muito quando você disse ali que os conservadores têm um pouco de ceticismo com a política. Eu me considero puramente conservador, Sim. porque justamente eu tenho independência de governo. Exatamente. Esse é o ponto importante. Eu apoio o governo, ajudo o governo, sei que o Brasil precisa que o governo dê certo, mas muitas vezes eu não concordo com algumas posturas políticas que acabam sendo ruins para o próprio governo. Eu, aliás, acho que o maior inimigo do sucesso desse governo é a energia que ele tem que gastar para resolver os entraves que ele impõe. E a reforma tributária, assim como a administrativa, sempre foram duas reformas extremamente importantes, mas que o governo não tem convicção ainda do que espera delas ou do que quer propor. Aliás, acho até que tem convicção. A convicção é a CPMF, que é a forma mais rápida de fazer caixa para cobrir rombo, né? E aí sim pensar em alguma mudança mais estrutural, né? Que não tem apoio aqui, né? E essas reformas que estão na casa, elas têm um rótulo, seja do Davi Alcolumbre como do Baleia Rossi, né? E eu acho que isso também acaba sendo um entrave, principalmente para aqui na Câmara ela poder avançar. E, de qualquer forma, eu acho que o único mérito que essa proposta do Baleia tem é a simplificação de impostos, mas com certeza não é a diminuição de impostos. Nós não vamos ter... Mas me parece que isso é meio descartado, né, nessa reforma tributária. Exatamente. Isso parece que já foi... Desde sempre o pessoal que falava de reforma tributária, esqueçam, não tenham em mente nenhum tipo de diminuição de imposto, no máximo uma racionalização da forma de arrecadação. Exatamente. Então dessa forma, o que eu vejo é que a reforma, ela não tende, no meu ponto de vista, a andar com alguma celeridade aqui. Apesar da expectativa de amanhã, né, nós temos o primeiro semestre perdido, porque agora a gente já está indo para mês de junho, né, daqui a pouco, e mês de junho já se aproxima recesso, toda essa situação, mesmo que no meio de uma pandemia, que não precisaria haver recesso, vai haver igual, né? E aí até que tudo se movimente, nós já estamos falando no segundo semestre, e muito perto de uma eleição, e com a CPI no meio disso, né, Macalossi? A CPI, e que por mais, eu até poderia dizer o que ela vai apontar, que o Bolsonaro demorou para comprar vacina, que está faltando vacina, que não devia ter fomentado o debate, quem sabe, da cloroquina, coisa disso tudo que nós já sabemos. O problema é que na boca ou na assinatura do Renan Calheiros isso perde o valor total. Mas o governo gasta energia para não ser descuidado da CPI. Daqui até o final dela, ele tem que estar atento com os movimentos, né? Então eu vejo o ambiente muito ruim. Mas o principal ponto, eu não sei qual é a convicção do governo com relação à reforma. Como eu disse, acho até que é a CPMF. O governo não admite puramente. Mas não passa uma CPMF. Eu lembro em oportunidades anteriores que você mesmo, lá no Cruzando as Conversas, disse que não votaria a favor de uma CPMF. Eu e o Congresso, né? Mas o que eu estou dizendo, o governo tem isso como grande objetivo. Então, enquanto o governo não está convencido nessas outras propostas que transitam por aqui, eu vejo muito dificuldade de que a reforma avance, né? E se não avançar este ano, o ano que vem não avançará, porque é o ano da eleição
e não é ano, lamentavelmente, de seguir as reformas que já deveriam ter sido feitas. E o texto do governo? O texto do governo que ano passado foi apresentado, né, com o rufar de tambores. Foi anunciado, mas não chegou a ser apresentado. Foi um texto que eles disseram: nós vamos apresentar esta primeira parte e daqui a 30 dias nós vamos apresentar a segunda parte. E depois nós vamos apresentar as outras partes. E daí, no fim das contas, teve o prato de entrada, que foi uma sopa fria, né? O prato de entrada foi uma sopa fria. E o resto da comida, né? O resto do que ia ser apresentado para degustação, ficou sob gestão do chefe lá, mas até agora os pratos não vieram. Isso corrobora o que eu estou dizendo. O governo não tem essa convicção. E é por isso que eu acho que talvez a gente avance em alguma simplificação tributária, de aplicação, de cobrança, mas de redução tributária, não. E não teremos uma reforma propriamente dita, né? Porque não há essa convicção. O dono do caixa e da caneta para gastar é o executivo. Se ele não diz para onde é que ele quer e como ele quer, não vai ser o legislativo que vai fazer, né? Então eu vejo que faltará apoio político para avançar um debate mais estrutural. O deputado Jerônimo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco aqui sobre a agenda do governo para outros temas. O deputado Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, ele deu uma entrevista essa semana na Rádio Bandeirantes em São Paulo. Nós reproduzimos um trechinho da fala dele e ele falou sobre o andamento das reformas. Ele citou a reforma tributária, mas ele citou também a reforma administrativa e a reforma política. E ele voltou a falar de distritão, que para mim é uma excrescência. Não sei qual é a avaliação que o senhor faz, mas para mim é uma excrescência. E daí eu vou até dizer, eu prefiro, diante da possibilidade de um distritão, não alterar nada. Porque se é para piorar, melhor deixar como está. Bom, então vamos lá. O ambiente do Congresso é favorável às reformas, né? Se tivéssemos as propostas concretas vindo do Executivo, avançaria. Mas como não tem, não avança, fica andando em círculo. Então, só para concluir aquela etapa lá. Uhum. Quando você fala reforma, eu nem tinha lembrado, reforma política, que além da CPI também é mais uma prioridade. Eu tenho certeza que é muito mais prioridade aqui, não que eu considere prioridade, mas tenho certeza que dentro do processo legislativo é muito mais prioridade do que o resto, porque vai dizer respeito à próxima eleição, né? Eu sempre entendi que o voto distrital misto seria o ideal, para ter um pouco político mais perto da base, né? Defendi isso no atual modelo, eu votei contra, foi o Eduardo Cunha que criou, mas hoje eu quero dizer também que admito que não precisaríamos mais muita mudança. Se deixássemos a cláusula de barreira e o fim da coligação na proporcional, nós naturalmente teríamos a redução de partidos, porque na eleição municipal isso já aconteceu, só que nós não vivemos nenhuma eleição federal ainda para que isso acontecesse no Brasil, e a cláusula de barreira, nós teríamos menos partidos mais fortalecidos, né? Acontece que agora, o que nós estamos diante da realidade, é que nesse modelo de fazer partido, se nós que no Rio Grande do Sul temos uma tradição partidária, não só os progressistas, mas todos têm, já teríamos dificuldade de formar uma nominata. Um monte de emenda que nós temos, meu querido Macalossi, você não acha um candidato federal para ir nem para marcar território, nem para fazer legenda, né? São milhões de emendas e isso aí acaba fortalecendo quem tem mandato. Eu luto para acabar com ela, mas não consigo. Agora, na nova política, foi quando menos ganhei apoio, né? Então, você não tem essa realidade. Imagina nos outros estados que os partidos não são estruturados. Uhum. Aí veio o seguinte movimento. Volta, então, a coligar para proporcional. E aí, um outro grupo, o distritão. Eu confesso para ti que eu sou contra mudar. Agora, se for mudar como únicas opções a volta da coligação proporcional e o distritão, eu quero imaginar que o menos pior ainda seja o distritão, porque aí vai valer as estruturas dos partidos ainda, porque senão nós continuaremos coligando, votando em alguém de um partido para eleger alguém de outro, e muitas vezes assim, o PP é coligado com o PCdoB, o PP é coligado com o PT. Na verdade, quando se aprovou, talvez a gente vai sair um pouco da pauta econômica, mas eu acho que é um assunto fundamental, né? Quando se aprovou o financiamento público, que eu também considero algo absolutamente inadequado,
O senhor votou contra. Eu acho absolutamente inadequado. Na hora da eleição municipal tinha concorrentes meus que tinham 2,5 milhões de reais para indicar para os prefeitos e eu não tinha nada, né? Veja como é que funciona. Mas eu vou entrar aqui num ponto que talvez seja polêmico, tá? Vamos lá. Sou contra financiamento público. Uma vez existindo, entretanto, o modelo político deveria seguir aquilo que a lógica aponta. No caso, você une o modelo do voto aberto, no caso da lista aberta, com o financiamento público. Ora, o que combina com o financiamento público é o voto em lista, fechada, não aberta. Porque daí você não tem essa distorção que se viu aí nas eleições. Quer dizer, vários candidatos concorrendo com um orçamento gigantesco com dinheiro público e outros tantos sem nada. E a cúpula dos partidos é que divide esse dinheiro para quem quer, né? Sim. Então, além disso. Mas só para não perder o fio da meada. Então, eu acho, Macalossi, primeiro, vai passar ou o distritão ou a coligação proporcional. Eu já posso afirmar isso, não porque eu quero, mas porque já é o burburinho aqui, né? Murmurinho. Então, o que acontece? Nessa linha, duas coisas que não são o ideal, eu vou realmente ter que avaliar muito para ver o que é menos pior, embora os dois sejam muito ruins, né? O modelo atual é melhor que o distrital misto, hoje, já sentindo ele na eleição municipal. É muito bom, porque fortalece o partido. Agora, a mexida vai acontecer, e a minha opinião, se for hoje a votação, se fosse hoje, ganharia o distritão. Ganharia o distritão. Agora, 15 horas e 20 minutos, nós estamos entrevistando o deputado federal Jerônimo Gergen. Lembrando que amanhã, se tudo correr como se espera, haverá a leitura aí do relatório da reforma tributária. Você participa 980-610949. Vou perguntar para o público, ele pode interagir, depois nós vamos ler. Em relação à reforma tributária, né? Qual que é a sua opinião sobre a reforma tributária? O que você acha que é prioritário numa reforma tributária? Participe, mande a sua mensagem, 980-610949. Jerônimo, e a reforma administrativa? Bom, a reforma administrativa, eu não tenho dúvida que para a gente poder ter um avanço e diminuir impostos, nós vamos ter que, obviamente, avançar na reforma administrativa. O governo manda daqui para frente. Quando ele manda daqui para frente, ele diz o seguinte: eu não quero mexer nisso. Então é por isso que não vai haver redução de carga tributária. Se nós não discutirmos esse todo, né, da máquina pública, a coisa não vai andar. E você falou muito da liberdade econômica, que o relator. Eu temo nesse momento que o Estado ele voltou a crescer muito, né, e tudo depende do Estado. E eu temo que aqueles avanços que nós tivemos possam estar sendo engolidos, né, pelo Estado, que quanto mais tiver, mais quer, né? Por isso nós estamos agora com a MP 1040, que é a medida provisória do ambiente de negócio. Eu vou trabalhar muito, fiz 50 emendas nela, para que a gente possa, se não tem uma reforma administrativa adequada ou mínima, que a gente crie uma condição de ambiente de negócio, pelo menos, para compensar as perdas que esse custo do Estado dá para o setor produtivo, né? Mas a minha leitura é clara. A reforma administrativa daqui para frente é a mesma coisa que o governo dizer que não quer enfrentar esse tema nesse governo. Eu não posso deixar de lhe perguntar sobre esse escândalo, que na verdade ainda não se configura como tal, mas essa denúncia, portanto, feita pelo Estadão em relação ao chamado orçamento paralelo, que aponta aí o uso de recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional como forma de movimentar recursos através do comando de certos parlamentares ligados ao governo. Está acompanhando isso, Jerônimo? Qual que é a tua avaliação? Bom, primeiro que não é que fazer confusão, Guilherme. Todo ano a gente consegue recursos extra-orçamentários, tá? Perfeito. Até no governo do PT, eu sempre conseguia. Chega no final do ano, a gente vem aqui, né, o orçamento praticamente executado, a gente sempre arruma nos ministérios transitando aqui 5, 6, 10 milhões, né, para atender projetos dos municípios.
E isso é rotina normal, né, de situação-oposição. Bom, a tal de emenda de relator, em 2019 nós tentamos acabar com ela, porque eu nunca imaginava que existia a tal de emenda de relator. Isso nunca chegou para mim. Isso era um grupo das cúpulas das bancadas que dividia esse valor. E o que me surpreende é que não derrubamos e aí o relator tem emenda de novo e me parece que mais gorda do que era anteriormente. E quando você fala do Ministério do Desenvolvimento Regional, essa semana ainda eu pedi 1,5 milhão para o ministro Marinho para terminar o projeto da barragem lá em Camaquã, projeto que muda todo o perfil da Zona Sul, e ele me disse, não tem dinheiro, veja lá os cortes que eu tive no orçamento. Então eu não sei se ele está se queixando do relator ou se está se queixando dos cortes, né? Agora, para mim, ele negou. Então, se tivesse com tanto dinheiro, talvez 1,5 milhão saísse, né? Nem visse como atenderia. Agora, eu não tenho dúvida que há uma movimentação, sim, normal, que sempre existiu, dessas orçamentárias. Mas a emenda do relator, eu não cheguei nunca perto dela e eu não posso te afirmar que ela esteja do tamanho que fala. Agora, que ela existe na própria Constituição, né, Macalossi? Sim, o problema é a indicação de recursos aí, basicamente sendo feita dentro do orçamento de um ministério, caso se configure, né? E aí, caso se configure como fato consumado, né, Jerônimo? Por alguns deputados, né? E ainda mais se eventualmente nós tivermos ali troca de favor, o que não pode ser descartado. E se é feito, imagino que seja, por alguns parlamentares. Então isso é pior ainda, né? Sim, isso daí, se eventualmente configurado como troca de favor, configura-se como corrupção. Agora eu vou te dizer, o extra-orçamentário, né, desde que eu estou aqui, nunca deixei de ter. Né, que é essa construção que você faz quando chega lá no final do ano, aí o município que estava no cadinho não recebeu a verba. A gente sempre vem entre o Natal e o fim de ano para cá para poder liberar recursos finais, né? Uhum. Isso sempre existiu. A sobra do orçamento é uma realidade, do tempo que eu era assessor de ministro aqui, isso já existia. E não era crime nenhum, é um movimento de final do ano de execução total do orçamento. Né? Então não dá para fazer essa confusão das duas coisas. Não, eu acho que é importante não confundir as coisas, mas ao mesmo tempo é importante que haja uma apuração em relação ao uso desses recursos aí, ainda mais porque a denúncia é também de que haveria até mesmo o sobrepreço em cima, né, dos tratores e equipamentos agrícolas. Isso eu fico até impressionado, porque eu não sei como é que estão fazendo isso, porque se eu mando uma emenda lá para Palmeira, é a prefeitura que vai comprar. Eu não conseguiria fazer a prefeitura comprar o trator por aqui, quer dizer, isso assusta realmente, né? Uhum. Mas a gente não tem esse conhecimento prático do que está acontecendo, porque é até meio estranho a forma como estaria acontecendo. Muito bem. Deputado Jerônimo Gergen, nós vamos nos encaminhando aqui para o encerramento dessa sua participação. O senhor sabe que já está convidado para uma próxima oportunidade para falar a respeito desses e de outros assuntos. Apenas o seu ponto final sobre as expectativas em relação a amanhã. O senhor acha que vai ser lido o relatório? O senhor tem realmente uma certa dúvida? Eu ainda não tenho essa convicção, mas quero deixar minha posição. Mesmo lido, eu não garanto o meu apoio, né? Porque eu não gosto das propostas que aí estão. Que em alguns casos até aumentam carga tributária em alguns setores que nem tem, consequentemente isso vai estimular sonegação, tirar competitividade e, obviamente, ao final você tem uma redução de carga que não é uma redução estratégica, né? ou intencionada. Então, eu ainda não tenho essa convicção. E mesmo que ele seja lido, não significa que o meu apoio será automático. Eu vou querer debater bastante com os setores que a gente tem relação. Muito bem, deputado Jerônimo, volta em outra oportunidade para comentar a evolução aí da proposta de reforma tributária e as outras que também estão em andamento dentro do Congresso Nacional. Deputado Jerônimo, muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. Um grande abraço e sucesso sempre. Aí então, Jerônimo Gergen, você é convidado para participar aqui do nosso programa.